Olá, terceiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de aulas, mais uma semana de atividades, pedindo as bênçãos do Senhor, pedindo que Ele nos proteja, que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça a cada manhã para que a gente possa realizar as nossas atividades com muita garra, com muita dedicação, né? Da maneira que vocês sempre fazem. Na aula de hoje, né, a nossa primeira aula do dia é a nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos estudar, nós vamos falar, compreender o uso do S, SS, C e C cedilha com som de S, tá? O S é uma letrinha que tem vários sons. O S pode ter o som do próprio S, ele tem o som do próprio S, tem o som do SS, tem o som do C e o som da letra C com cedilha, né? E a gente fica sempre na dúvida, quantas vezes, né, a gente não ouve, né, algum aluno com dúvida, eu escrevo aqui com S ou com SS, né? Então a gente vai compreender qual é a regrinha que a gente deve aplicar, qual é a regrinha que a gente usa, tá? Para obter aí as palavras, né, com SS, C, C com cedilha, com apenas um som, que é o som da letra S. Para isso, vocês precisam prestar atenção na explicação aqui, tá bom? Vamos começar, tá, pessoal? Vamos lá, junto com a Pro. Ok, meus amados, aqui agora, ó, vamos fazer a atividade junto com a Pro, aqui onde nós iremos destacar as palavras que estão, vamos colocar aqui, né, as palavras que estão destacadas no texto, vamos colocar aqui no quadro, separando da maneira que o quadro está pedindo, tá? Nós temos duas questões de interpretação de texto abaixo da reportagem, mas nós não vamos fazer agora neste momento, vamos aqui, ó, para o nosso quadro. Então, olha só, escreva no quadro abaixo as palavras destacadas no texto. Então, né, a Pro pediu que vocês acompanhassem e observassem quais são as palavras destacadas. Qual é a palavra no texto que está destacada com a letra S? Qual é? Encontraram aí? Vamos lá? É a palavra, ó, souber. Ó, olha a letra S aqui no início da palavra, tá? Qual é a palavra destacada no texto com SS? Vamos lá? Impresso, muito bem. Olha a palavra impresso. Olha aqui o SS, tá? Que já no final da palavra, entre duas vogais, a vogal E e a vogal O. E qual é a palavra com a letra C que está destacada no texto? É a palavra certeza. Ó, certeza. Olha aqui o C no início da palavra. Temos também uma palavra, tá? Com a letra C cedilha, que está lá no texto destacada, que é a palavra diferença. Ó, olha o C cedilha aqui no final, entre consoante e vogal. Pronto. Colocamos aqui as palavras destacadas no texto, dentro do seu respectivo quadrinho. E o que vocês observaram, né, em relação ao som? Ó, o que essas palavras têm em comum em relação ao som? Olha só. Souber, impresso. Vamos repetir junto com a Pro? Souber, impresso, certeza e diferença. O que elas têm em comum em relação ao som? Todas essas palavras que a Pro acabou de pronunciar aqui, vocês daí, tá? O que elas têm em comum em relação ao som? O que elas têm de parecido em relação ao som quando a gente pronuncia em souber e impresso? O que elas têm em comum, turma? Vamos lá? Todas têm o som da letra S. Muito bem. Então, a gente tem que colocar aqui, ó. Todas têm o som de S, né? Todas essas palavrinhas aqui nós falamos, que nós pronunciamos, tem o som da letra S. Mesmo aqui, ó, escrevendo, por exemplo, certeza, se escreve com C, mas tem som de S quando a gente fala,
né? Quando a gente pronuncia certeza, a impressão que a gente tem é que tá escrita com a letra S, mas não é, com C, tá? Aqui também, ó, diferença. Não parece que é um S, mas não é letra C. Então, todas as palavras aqui têm o som da letra S, é o que eu falei lá no início. O S, né? Ele tem vários sons. Ele pode ter som de SS, ele pode ter som de C e pode ter som de C cedilha. E para a gente saber qual é a letra que a gente vai usar, sendo que o som é o mesmo, a gente precisa aprender a regrinha que a gente vai ver agora. Bem, meus amados, aqui agora, ó, já na página 30, tá? Vocês irão voltar lá no texto, na página 29, e vão identificar outras palavras com som de S, tá? Palavras que tenham som de S, viu, turma? E pintar de acordo com a legenda, tá? Com o som de apenas um S, vocês irão pintar, né? De verde, aqui SS de vermelho, azul de C e aqui, ó, cor laranja de C com cedilha. Olha só, vamos prestar atenção aqui neste quadrinho, onde diz que as letras S, SS, C e C cedilha, tá? C com cedilha podem ser representadas pelo som da letra S, é o que eu já falei para vocês, o que a Pro falou anteriormente. O S tem som de S, de SS, de C e de C com cedilha. E isso aqui, ó, esta representação depende da posição, tá? Que ocupam na palavra, depende da posição, tá? É a posição que vai dizer se eu vou escrever a palavra com S, SS, C ou C cedilha, tá, pessoal? É uma regra que a princípio a gente não grava, assim, ao passar do tempo a gente vai gravando, tá? É importante que a gente leia bastante para que a gente possa adquirir cada vez mais o conhecimento acerca da escrita das palavras. A leitura é muito importante, tá? Para que a gente não erre mais, não tenha mais dúvida, tá? Com que letra que eu vou escrever a palavra. Aqui, olha só, vamos completar esta atividade aqui junto com a prova. Vamos lá? Completar as palavras com S ou SS. Olha só, eu vou usar aqui SS ou apenas um S. A palavra que a gente já percebe que a palavra aqui é assunto. SS ou S, pessoal? Assunto, ó, 2 S. Nós vamos colocar aqui 2 S. A palavra aqui é publicadas, né? Nós, né, colocamos um S aqui no final da palavra. Aqui, jornalistas. Ó, o S aparecendo aqui também no final da palavra. Aqui nós temos outra palavra onde utilizaremos os 2 S's, ó, assinante. Observe, ó, vamos aqui, ó, já falar aqui um pouco sobre, né, esta regrinha. Nós temos aqui SS, tá apagadinho, deixa eu aproximar, porque a Pro fez de lápis, né? Aqui na imagem não fica tão bom. Então, é um SS, pessoal. A palavra é assunto. Nós iremos utilizar o SS. Observe que aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho vogal também. O SS aparece aqui entre duas vogais. Eu não poderia usar apenas um S, ficaria incorreto. Olha aqui, publicadas, o S no final. Aqui, novamente, olha só os 2 S's. Assinante, entre duas vogais. O SS está entre a vogal A e a vogal I, tá certo? Então, entre vogais, eu utilizo SS com som de S, tá? Aqui a palavra é colunista, ó, colunista. Eita, esse S tá muito apagadinho, tá? Mas presta atenção na explicação, ouça o que a Pro está falando. Colunista. Observe que aqui eu tenho a vogal I e aqui eu tenho a consoante T. Eu estou utilizando um S, tá? Vogal, consoante, um S. Vogal, vogal, 2 S's. Ó, profissional. A palavra é profissional. Ah, Pro, eu pensei que eu escrevia profissional com um S. Não, se eu tenho uma vogal aqui e outra vogal aqui, eu vou escrever a palavra com 2 S's, é a regra, tá? Semana, semana. E aqui, pessoal, S no final da palavra, debates, tá? Entenderam aqui a regrinha que a Pro explicou? Vamos entender um pouco mais aqui agora, olha só.
Observe a questão anterior, essa questão aqui que a gente acabou de fazer juntinhos, tá? E marque as afirmações abaixo, com S ou SS, conforme a posição dessas letras nas palavras. Nós vamos marcar aqui, tá? Com as letras S ou SS, de acordo com a posição delas aqui nas palavras, ó. Está entre vogal e consoante. Quem é que está entre vogal e consoante? Qual foi a palavra aqui que a Pro falou, ó? Nós temos vogal e consoante. Usamos apenas um S. Olha aqui na palavra colunista, vogal, consoante. Então, é o S que nós vamos utilizar entre vogal e consoante. Está entre vogais. Quem é que está entre vogais, turminha? Quem é que está entre vogais? Dois S's, ó, SS aqui, nós fizemos aqui, ó, vogal, vogal, dois S's, qual foi a outra aqui? Assinante, vogal, vogal, dois S's, tá? Então, é o SS, né, são os dois S's aqui que está entre as vogais, tá? Está no início da palavra, quem é que está no início da palavra, turma, ó? É o S, nós não podemos botar o SS aqui, jamais, ó, não, tá? Está no início da palavra, o S. E quem é que está no final da palavra também? O S. Entenderam aqui? A regrinha, entre vogal e consoante eu vou usar um S. Entre, né, duas vogais eu vou usar SS. No início da palavra o S e no final é o S também, tá? Observe as palavras do quadro abaixo e complete o conceito. Nós vamos observar estas palavras aqui para completar este conceito aqui, tá? Muito fácil, olha só. Temos aqui a palavra distribuição. Olha o C com cedilha aqui aparecendo. Temos aqui abecedário. Olha o C sem cedilha aqui. Temos aqui redação, C com cedilha. Especialista, C sem cedilha. Caçula, C com cedilha. Esforço, C com cedilha. Aqui temos mais duas. Notícias e alicerce, tá? Olha só, observamos aqui, observem aqui, ó, a palavra, a sílaba aqui, ó, próxima, onde está a letra C com cedilha ou sem cedilha. Observem com atenção. Observando, analisando aqui, a gente observa, turma, que para obter o som de S, é a nossa aula de hoje, né? São os sons do S. A gente viu que o S pode ter vários sons. Nós vamos usar a letra C. Ó, o C vem antes de que vogal aqui? Apenas o C sem cedilha. O C sem cedilha aparece entre as vogais, ó. Ó, antes, desculpa, entre não, viu? Antes das vogais e vogais e também, onde é que ele aparece aqui, ó? Antes da vogal I. Olha aqui, o C sem cedilha antes da vogal E. Aqui, desculpa, tá vendo? E aqui, ó, antes da vogal I. Então, ó, nós vamos usar o C sem cedilha antes das vogais E e I. Vamos observar aqui novamente para a gente entender. Olha aqui a palavra, ó, abecedário. Olha o C sem cedilha. Olha quem está antes dele. É o E, não é isso? Olha aqui também, ó, especialista, C sem cedilha. Quem está antes dela? Antes do C sem cedilha, da consoante, é a vogal E, tá? Então, o C sem cedilha está antes das vogais E e I. Ok, pessoal? Olha aqui, ó, notícias, o I, vogal I antes do C, alicerce, vogal I antes do C, tá? Então, para a gente obter o som do S antes da letra C, a gente usa as vogais E e I, enquanto a letra C cedilha é usada antes das vogais, ó. Quais são as vogais que a gente usa C com cedilha antes? Vogal A, tá? Na vogal A, a gente usa C com cedilha. Olha aqui a palavra distribuição, o C tá com cedilha, o A vem depois. Antes da vogal O, olha aqui, ó, esforço. Olha o C aqui com cedilha, tá? Antes da vogal O. E o C vem antes também com cedilha da vogal U. Olha aqui a palavra caçula, tá? O C vem com cedilha. Observando que todas essas palavras aqui que a Pro falou para vocês, tem sons,
tem som de S, mas escreve com C e com C cedilha. Mas para a gente saber se é C ou C cedilha, a gente precisa compreender essa regrinha aqui, tá? Que o C vai aparecer antes das vogais E e I, e o C com cedilha será apenas utilizado antes das vogais A, O e U, tá bom, pessoal? Esta regrinha aqui é muito clara, tá? A gente não pode esquecer. Ok, pessoal? Olha só. A atividade de hoje, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão pesquisar aí algumas palavras com som de S, SS, C e C cedilha com som de S. Justamente o que a Pro explicou para vocês hoje, tá? E vão montar aí uma pequena tabelinha no caderno de vocês, fazer uma colagem, tá? Para fixar aqui o conhecimento e mandar a foto aqui para a Pro, tá ok? Entendido o conteúdo? Então fiquem com Deus, beijo da Pro e até a nossa aula de amanhã.